Olá, maravilhindos e maravilhindas, tudo bem? Estamos aqui em pleno isolamento, mandando para vocês mais alguns recadinhos sobre a nossa revisão. Fique ligado para ser bem-sucedido e ter assim uma nota legalzona, beleza? Então vamos lá. Pessoal, para que vocês sejam bem-sucedidos, vocês têm que, em primeiro lugar, lembrar de estudar as páginas que estão envolvidas no que vai cair na nossa prova virtual. Primeira coisa, lembre do cenário antes da Primeira Guerra Mundial para ir bem na nossa prova virtual. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial acontece num cenário muito legal. Legal, virtual, Guerra Mundial. Era a época da Belle Époque, onde as pessoas eram otimistas, o mundo era maravilhoso, tudo seria bom, as invenções rolavam, lembre disso, tá? Otimismo. E, infelizmente, era tudo uma ilusão. O que aconteceria? Desavença entre as nações europeias. A Inglaterra não andava nada contente com a falsificação de produtos ingleses. Os alemães eram os chineses de hoje em dia, ok? Eles falsificavam produtos, vendiam mais barato e, aliás, diga-se de passagem, os produtos alemães eram muito bons, especialmente ferramentas chamadas Solinge. Não está na apostila, mas eu sei porque eu tenho do meu avô, estão ótimas até hoje. Solinge. Tá? As inglesas eram maravilhosas, mas as alemãs não ficavam devendo muito. Acontece que as alemãs eram mais baratas. Concorrência desleal, invasão de territórios. Os alemães bem espertinhos chegavam e falavam: nós temos ferramentas muito bom para vender. Ferramentas zu verkaufen. Zu verkaufen quer dizer está à venda. Zu verkaufen. E mais barato. Não era xing-ling, era coisa boa e barata. Os ingleses ficaram muito doidos. Uma das razões, portanto, é que havia, além do choque de imperialismos, porque os europeus queriam dominar o mundo, a Inglaterra tinha a honra de dizer que o seu território era um território tão vasto que era um império onde o sol nunca se punha. Quando chegava no Oriente, o Ocidente já era dia, e a Inglaterra se achava dona, e era poderosa de fato, até que a Alemanha começou a desafiar isso. A Alemanha já vinha desde 1870 querendo tirar as unhinhas de fora. Havia tomado territórios franceses no local onde a população falava alemão, mas o território era francês, a Alsácia-Lorena. E lá na Alsácia-Lorena nasce um revanchismo que faz com que os franceses comecem a desenvolver uma aversão pelos alemães. Nacionalismo. Isso mesmo. Inglaterra brava com a Alemanha, a França brava com a Alemanha e a Rússia começando a ficar preocupada. A Rússia forma uma união dos países do leste europeu que recebe o nome de pan-eslavismo. Guarde isso porque isso vai cair na prova. Pan-eslavismo. Pan quer dizer todo. Eslavismo, todo o conjunto das nações eslavas, que inclui Rússia, norte da Polônia, Ucrânia, enfim, vai até lá em cima na Manchúria, um monstro de território. Vamos juntar tudo? Sim, foi o que os russos fizeram. O czar russo era um encrenqueiro danado, arrumou encrenca com o Japão em 1905, uma briga. Mas o que vai cair na prova é que esses países se unem. O pan-eslavismo, a Rússia, cria um certo medo nos alemães que vão fazer o pan-germanismo. Ai. O que é pan-germanismo? Pan é tudo, assim como o pan-americano, certo? Pan-germanismo. Juntam as nações que falam alemão. Wir sprechen Deutsch. Jawohl. Áustria, Hungria, Polônia e, obviamente, Deutschland e Holland, Países Baixos. Juntam-se porque wir sprechen Deutsch. Nós falamos alemão.
forma então pan-germanismo. Lá em cima, pan-eslavismo. Então, começa a pintar um clima muito estranho. É preciso juntar-se com os vizinhos para vencer os alemães, os comedores de chucrute, os comedores de Kartoffeln, de batatas. Agora nós vai brigar com os ingleses. Formam-se 3 uniões e nelas participam na Tríplice Entente. A França, que estava brava com a Alemanha por causa da Alsácia-Lorena. A Inglaterra, que estava brava com a Alemanha por causa das infiltrações de produtos a baixo custo, a moda dos chineses, e a Rússia preocupada porque os alemães queriam tomar pedacinhos de território que os russos gostavam. Então, começa a formar encrenca. E aí temos a Tríplice Entente. Para evitar encrenca, Tríplice Entente. Rússia, Alemanha e Inglaterra. Mas vai rolar uma Tríplice Aliança também. Essa Tríplice Aliança, ela durou um bom tempo, porque Alemanha e Itália eram amiguinhas. A Alemanha, no seu pan-germanismo, com Império Austro-Húngaro, com pedaços da Polônia e até com um pedaço francês de língua alemã, Alsácia-Lorena, fervendo, juntam-se então de uma maneira perigosa. E agora nós teremos a Alemanha, a Itália, formando uma tríplice aliança perigosíssima junto com o Império Austro-Húngaro, numa condição que tinha tudo para explodir. Havia uma efervescência, uma panela de pressão, guarde isso, tá? E a bronca era justamente o expansionismo, as raízes comerciais e o nacionalismo. Se você prestar atenção nisso, vai acertar umas 2 ou 3 questões da prova. Os ingleses estavam muito preocupados. Então, começam a querer mostrar a sua potência. Cartazes falando sobre o sucesso. E os alemães não deixaram por menos. Se você olhar bem a apostila, os alemães, eles começaram a mostrar que tinham submarinos, que tinham construído navios. E há uma verdadeira guerra midiática, uma guerra de fake news, talvez não tão fake news, né? Eles mostravam o seu poder. Dá uma olhadinha no briga deles todos aqui. Você vai ver que lá na página de número 140 tem uma briguinha entre eles aqui. Vale a pena você olhar o que está rolando, ok? Dá uma olhada que você vai estar bem na prova. Outro detalhe também. O clima era ruim, os revanchismos, o expansionismo imperialista. Tinha um monte de coisa para explodir. Mas o que leva à explosão realmente é um pavio bem curtinho. Não um pouco grave, mas curtinho. É o assassinato do arquiduque. Esse arquiduque, ele era nada mais, nada menos do que o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. E acontece que havia um partido clandestino chamado Mão Negra, partido da Sérvia, do lado pan-eslavo. E eles matam, assassinam, fazem um atentado terrorista e matam o príncipe herdeiro do trono austro-húngaro. Bum! Explode a Primeira Guerra Mundial. Puxa, mas por tão pouco? Não. Esse foi o estopim. Foi declarada primeiro uma guerra contra a Sérvia. Mas aí, se você mexeu com os meus amigos, mexeu comigo. A Tríplice Entente fica ligadona. E agora, o Império Austro-Húngaro, a Itália e a Alemanha, a Tríplice Aliança, querem uma revanche. E a Inglaterra fala, to be or not to be is the question. E agora,
Vamos entrar ou não vamos? Vamos acabar com esses alemães. Os ingleses, então, entram numa guerra. E esta guerra vai ter características que você tem que lembrar até o vestibular. Você terá que lembrar que essa guerra foi terrível. Foi uma guerra de trincheiras. Escavavam buracos, soldados ficavam lutando. Foi uma guerra de inovações, como bombas a gás, metralhadoras potentes, tanques de guerra e aviões. Em 1906, o uso de aviões, ele leva Santos Dumont à tristeza, depressão muito grande de ver que sua invenção em 1914 começa a ser usada para fazer bombardeios, lançamentos de bombas de gás e inúmeras outras maldades. Os alemães, então, que tinham feito tanta propaganda, começam a cumprir suas promessas. Eles colocam outros países no meio do briga. Bombardeia um navio de café brasileiro. O Brasil fica muito bravo. Os americanos também não ficam contentes. Os americanos que vinham lucrando com a guerra, vendendo um monte de coisas, uniformes, armas, pólvora. A Argentina também lucrou muito com isso, mas não vai cair na prova, não. Vai cair talvez essa questão do Brasil ter seu navio bombardeado. Uma guerra terrível se inicia. Uma guerra onde as armas, você dá uma olhadinha na página 145 para ir bem na prova, e 140, até 147. Veja bem o clima daquela época. O clima foi terrível. E o resultado foi que até mesmo mulheres acabaram entrando na guerra. Obviamente, a Alemanha não aguentou o tranco. Os russos vão embora em 1917, abandonam a guerra. E por que será? Por que será? Por causa da Revolução Russa. Vai cair uma ou duas questões sobre a Revolução Russa, fique ligado. Uma das questões que é muito importante é quem eram os personagens daquela Revolução Russa. Primeiro, saiba que quando os russos se mandam, porque lembra que o czar era um encrenqueiro, a intenção dos russos era derrubar o czar. A burguesia, os mencheviques, ajudam os bolcheviques do povo a derrubar o czar. Primeiro derrubam e depois acabam matando a família todinha do Nicolau. E aí, quem toma o poder primeiro? Os mencheviques, a burguesia. Fica pouco tempo um governo provisório. Fica ligado nisso que vai cair na prova, hein? Tá? Os bolcheviques depois destituem os mencheviques. E a Rússia, que tinha saído da Primeira Guerra Mundial, entra numa revolução em 1917. Embora a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas só aconteça em 1922. Guarda isso, ok? Fica ligado. 1917, Rússia sai da Primeira Guerra por causa da sua revolução. Mas mesmo com a saída da Rússia, com a entrada dos Estados Unidos e até do Brasil, a Alemanha acaba perdendo a toda poderosa, aquela dona dos bombardeiros, aquela dona dos submarinos, aquela que afundou os navios de café brasileiro, perde a guerra. E é envergonhada, tem que devolver Alsácia-Lorena. E além de devolver Alsácia-Lorena, eles têm que pagar uma multa de 3 bilhões de marcos alemães. É grana, hein? E aí, essa dívida tinha que ser paga. Eles foram humilhados. Eles foram humilhados não só financeiramente, mas tiveram que devolver Alsácia-Lorena. Tiveram que assinar um tratado onde eles não poderiam ter um exército regular. Foi cortado isso aí. Quem vai fazer a restauração disso depois vai ser outro pan-germânico, um austríaco chamado Adolf Hitler. Mas isso é para depois. Depois nós vamos falar do cachorrão do Adolf Hitler. Agora o que interessa é que a Alemanha está humilhada, envergonhada, perdeu a guerra. Todo aquele papo furado do alemão agora acabou. Isso vai deixar uma mágoa muito grande. Depois Adolf Hitler vai usar isso como nacionalismo alemão. Ok? Nacional-socialismo. Nazi. Nacional-socialismo. Nacionalismo socialista alemão. Depois, tá? Agora, guarda só que ficou a mágoa. Tratado de Versalhes,
acabou com a moral alemã. Portanto, dá uma lida até a página 157. Revolução Russa, o que você tem que se preocupar com a Revolução Russa? Já falei que a família do nosso amigo Nicolau foi morta, chacinada pelos bolcheviques, assim como mais de 53 milhões de russos que não concordavam com o comunismo. Esse número pode ser maior, tá? A KGB assume 23 milhões, os historiadores falam em 53 milhões de mortos, mas as más línguas dizem que esse número superou 100 milhões. Filmão para você assistir, Dr. Zhivago conta essa história. Muito bem, o imperador tentou, o czar tentou dar um jeito, mas não rolou, tá? Só que não. Por quê? A Rússia era cheia de problemas, concentração fundiária, era um regime feudal, tá? Os agricultores eram servos de gleba, até que um belo dia, isso, bum, aconteceu. A revolução aconteceu. Primeiro uma provisória dos mencheviques, um carinha chamado Alexander Kerensky, ele proclamou uma república que durou pouco tempo, tá? Eles eram aliados, burguesia, menchevique, aliado dos bolcheviques, até que os bolcheviques derrubam o Alexander e funda-se um partido comunista forte. Governo provisório do menchevique cai, vai cair isso na prova também, página 165, fique ligado. Aqueles conselhos do povo que são formados, o Lenin, que é o cara que começa a comandar, junto com um poderoso ativista militar chamado Trotsky, tá? Eles elevam a moral do povo, exigindo, olha só, presta atenção, pão, eles estavam passando fome. Tem um vídeo que eu falo da Revolução Russa que você deve ver também para ir bem na prova. Pão eu quero comer! Eu quero paz, chega de guerra, desde 1905, entra na guerra contra o Japão, depois entra na Primeira Guerra Mundial, o homem encrenqueiro, tal do czar. Eles queriam pão, eles queriam paz, eles queriam terra. O pai, eu quero pão, eu quero paz, eu quero terra. Reclamação do povo, obviamente o povo todo entrou nessa treta e o czar perdeu a cabeça, ok? Página 168, você dá uma olhada lá que você vai se dar bem nessa prova. Outra coisa, hein? Depois da morte do Lenin, em 1924, entra um carinha, ele disputou o poder com o Trotsky. O Trotsky foi um dos mentores, o cara era decidido, tá? Mas o Trotsky não consegue vencer este cara aqui, ó, Joseph Stalin. Stalin, você dá uma olhada lá na página 170, dá uma estudadinha porque vai cair também. E aí terão as consequências da Revolução Russa, as influências no mundo inteiro. O Brasil, nesse meio tempo, tinha saído da Primeira Guerra Mundial, a nossa produção era café, tinha lá um pouquinho de algodão no Nordeste, cana-de-açúcar, enfim, a coisa era meio devagarzona aqui no Brasil, tá? A Belle Époque no Brasil havia chegado, tá? E você tem que lembrar que a elite brasileira vivia numa boa. Quem se ferrava sempre aqui eram os escravos, coitados dos negros, os pobres, e quem entrou depois que foram os imigrantes, teus bisavós, tataravós, que vieram aqui acreditando que seria uma maravilha, um paraíso, mas não foi nada disso. Estava cheio de pernilongo, doença, malária e um monte de outras coisas, tá? Isto é importante. Guarde esse aspecto, tá? Essas ideias revolucionárias no Brasil não são levadas para o lado socialista, são levadas para o lado positivista. E eu vou falar nisso num outro vídeo para este aqui não ficar muito longo. Um beijo e até já!